O número 3.1.11, ele diz: tem nome de que vives e estás morto. Então observe, já vimos, muitos livros concordam, todos os livros que falam das 7 cartas como períodos proféticos, Jesus está anunciando o que iria acontecer com a igreja. O período de Sardes representa o período da reforma protestante. Veja como Jesus define aquelas igrejas reformadas que perseguiam e matavam os anabatistas. Jesus Cristo diz: tens nome de que vives e estás morto. Para entender o problema das igrejas reformadas, podemos observar como foi criada a Igreja Reformada Anglicana, uma das maiores do mundo, né? As principais é a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista e a Igreja Metodista. Essas são as 4 principais igrejas reformadas no mundo, aquelas que assinaram o acordo com o Vaticano, reconhecendo a Igreja Católica como mãe e dizendo que não existe diferença doutrinária entre eles e a Babilônia apocalíptica. Então observem o risco que nós estamos vivendo. Essas igrejas evangélicas que estão até chamando padres para pregar em suas igrejas. Já vi até, vamos dizer, no caso, pastor evangélico rezando um Pai Nosso com um padre, pior, com o Papa. Ele teve aqui no Rio de Janeiro um pastor da Assembleia de Deus ali de Manguinhos, rezou o Pai Nosso com o Papa. Então, como foi fundada a Igreja Anglicana? O rei Henrique VIII, que governou de 1491 a 1547, decidiu fundar uma igreja para concorrer com a Igreja Católica, principalmente. A questão era, vamos dizer, o meu Estado também quer organizar uma religião, porque existe o italiano, que é o católico, a Alemanha, existe agora o luterano, a Suíça, né, ela estava, vamos dizer, com o Zwinglio, e a França, ela era calvinista. Calvino trabalhou também muito na França. E o que ocorre? O rei da Inglaterra falou: eu tenho que fundar uma igreja reformada para mim também, ok? Ele se tornou o chefe da Igreja Reformada Anglicana. É o mesmo que um partido político como o PT decidir fundar uma igreja nos dias de hoje. Não existe diferença nenhuma. Tanto você falar de violência, de corrupção, de tudo ruim que você imaginar. Eu citei até um partido político aqui, seria melhor nem citar, mas assim, é como um partido político, ok? Resolver fundar uma igreja. Era exatamente isso. Eu citei aqui PT, mas poderia ser também PSDB, PMDB, qualquer partido político, tá bom? Fundar uma igreja, isso não faz sentido, ok? Pode até o seu líder, de alguma maneira, ele ter uma fé, mas ele ter uma igreja para ele, organizada por esse Estado. Na página seguinte eu coloquei aí a foto de Henrique VIII, rei da Inglaterra, fundador da Igreja Reformada Anglicana. No início do século XVII surgiu um grupo na Igreja Anglicana que protestava contra as doutrinas. Então veja, a Igreja Anglicana é uma igreja protestante. E vai ter uma história legal agora que vai ligar a Igreja Anglicana aos anabatistas e também aos famosos batistas, né? Muitas pessoas não conhecem a origem dos batistas atuais. Qual é essa origem? No início do século XVII, surgiu um grupo na Igreja Anglicana que protestava contra as doutrinas. Exigiam uma reforma verdadeira, abandonando todas as doutrinas pagãs da Babilônia apocalíptica. Esse grupo ficou conhecido como puritanos. Ele é muito estudado em história geral, tá bom? Então era um grupo dentro da Igreja Reformada Anglicana, era um grupo reformado que contestava algumas doutrinas que as igrejas reformadas mantiveram da Igreja Católica. Entre eles, o batismo infantil, tá ok? No ano de 1607, um puritano chamado John Smith, que viveu de 1570 a 1512, se une ao movimento separatista puritano, que defendia estar a Igreja Anglicana desviada. Ou seja,
esse grupo de puritanos dentro da igreja anglicana, um grupo falou, olha, vamos sair. E esse homem chamado John Smith saiu com eles. Um dos pontos doutrinários apontados por John Smith como errado era o batismo infantil. Em 1609, ele se rebatizou, ele cometeu esse erro, ele mesmo se batizou, se jogou dentro d'água e depois pegou os membros e batizou todos. E rebatizou todos os membros da sua congregação. Anabatistas holandeses apoiaram Smith, mas criticaram o fato dele ter se batizado, quando poderia ter solicitado aos anabatistas que o rebatizasse. Eles escreveram uma carta, um documento a Smith, né? Smith teve interesse em conhecer a doutrina anabatista e fez contato com grupos anabatistas chamados Waterlanders e Menonitas. Esses Menonitas é um grupo de anabatista que existe até hoje. No Brasil existe igreja menonita. Eu já tive até a curiosidade de, se puder, eu vou participar para ver como é o culto deles. Toda a congregação de Smith dirigiu-se à Holanda para conhecer a doutrina anabatista. Ou seja, a igreja toda que ele tinha rebatizada, todos foram para a Holanda. Smith foi rebatizado junto com toda a congregação. Então, um pastor anabatista batizou ele. Tá, ok? Aquele rebatismo que ele teve, ele reconheceu também, não é válido. Assim como o batismo infantil não é válido, eu me auto-batizar também não é válido. Ao conviver com os cristãos anabatistas, Smith abandonou imediatamente a doutrina calvinista da predestinação, adotando o ponto de vista anabatismo do livre-arbítrio. Essa doutrina ela tinha sido fundada pelo Balaão da igreja de Pérgamo, que é Agostinho. Ele é que inseriu essa doutrina na Babilônia apocalíptica. Os anabatistas, claro, os cristãos nunca pregaram isso. Smith fundou em Amsterdã, no ano de 1609, aquela que é considerada a primeira igreja batista da história. Em 1612, alguns discípulos de Smith retornaram para a Inglaterra, mas sofreram feroz perseguição da igreja reformada anglicana, inclusive do rei James, né, que é um rei tão famoso por ter publicado uma Bíblia. Ele era protestante, anglicano, mas aqueles que diziam que o batismo infantil não valia, mesmo ex-protestantes, eles corriam risco de vida. Muitos fugiram para os Estados Unidos, onde se desenvolverão mais tarde os movimentos evangélicos pentecostais. Por que os grupos evangélicos pentecostais eles surgem nos Estados Unidos? Nós veremos que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo a dizer o seguinte, olha, não tem essa de perseguir nem anabatistas, nem judeus. Né? Porque todo país da Europa, ou ele era luterano, ou ele era católico, né? Ou ele era reformado. Os Estados Unidos vai ser o primeiro que vai fazer o seguinte, nós não somos nem católicos, nem reformados. Aqui ninguém pode ser perseguido por religião. Então veja, isso aí no ano 1790, né, isso será algo importantíssimo para a história dos anabatistas, que nós veremos mais tarde.